lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Olá, meus amigos. Olá, porque eu não sei se é boa noite, se é boa tarde ou se é bom dia, dependendo do horário que você vai nos assistir. Sejam muito bem-vindos ao posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, aqui no Rio de Janeiro, o Pai é Bem, como a gente gosta de chamar, né? Nosso irmão Calci, lá de Goiânia, nos diz que é bom que tem o bem na sigla. Hoje nós estamos aqui com uma amiga, irmã, dessas que a gente encontra, né, de acordo com, pelo virtual, aquelas coisas, aquelas uniões que doutor Bezerra nos brinda, nos apresenta, aqueles irmãos que provavelmente já foram grandes amigos nossos e que estão novamente através do virtual. Mas antes disso, eu vou fazer a minha descrição para os nossos amigos e irmãos e também palestrantes que são deficientes visuais e que nos assistem com frequência. Eu sou Valéria, estou com um diadema preto na cabeça, nos cabelos, meu cabelo hoje está solto, estou com os brincos grandes, uso sempre batom, uso um óculos com haste preta, dizem que eu estou sempre feliz e sorrindo. Minha blusa é branca e preta, simbolizando a calçada de Copacabana, e estou aqui no Rio de Janeiro. Ao fundo, eu tenho uma tela de Kardec, uma pintura, e, e é isso. Então, nós vamos começar o nosso livro de Dotes de Luz, psicografia de Dona Maria Cantora, ditada a Emanuel Alves da Silva, lá de Conquista. E a lição é a lição número 1, intitulada Mais Amor.
Tenhamos mais amor na vida, amemos a verdade, no trabalho, na esperança e na caridade. Controle o seu viver amando. Só o amor se faz luz, e quem ama de verdade garante a luminosidade da alma. De tudo, o mais sublime é o amor. Amor esse que expande a caridade e a fé em Deus. Sigamos ligados ao amor a cada dia. Se o amor se enlaça, só ele traz sabedoria. Ame a todo instante. Não despreze as bênçãos que o amor produz. O amor é a luz que traz a felicidade. E Maria Cantora sempre nos toca o coração, porque hoje ela é um espírito que está sempre conosco, mas ela, enquanto encarnada, era aquela que tinha certeza que se ela desse o prato de comida para outra pessoa, alguém chegaria com outro recurso, com uma bolsa de compras. E a gente precisa ter amor e ter fé de que tudo vai dar certo se a gente crê, se a gente faz o nosso trabalho de casa direitinho, se a gente confia. Então, é preciso que a gente confie, que a gente ame. Como Alcione fala em renúncia, aplicar o evangelho, meditar, meditar, estudar, para que a gente possa aplicar o evangelho todos os dias em nossa vida. Nós não precisamos mais só estudar, a gente precisa agora praticar, praticar esse evangelho toda hora, não só nas nossas casas espíritas, mas principalmente nos nossos lares, nas nossas famílias, porque estamos no lar que precisamos, que temos a necessidade de estar. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso mestre, amigo, querido irmão, nosso guia e modelo, a Maria, Maria de Nazaré, aquela que nos acolhe com seu manto, aquela que nos carrega sempre no colo, independente das nossas imperfeições. E é o doutor Bezerra de Menezes, aquele que nos conecta, mentor dessa casa que nos recebe, aquele que está sempre ligado ao trabalho de Jesus e que nos ajuda a ajudar, que nos auxilia a ajudar esses irmãos que precisam do nosso trabalho. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. E abençoe a nossa irmã querida, que vai nos falar agora. Ela é lá de Jussara, uma cidade de Goiás, Cleonice Cruz, que vai nos falar sobre as colônias espirituais das moradas espirituais. Eu só esqueci de perguntar qual é a casa espírita dela, mas ela vai nos falar quando ela se apresentar. E é um tema que a gente gosta muito aqui no Pai e Bem, falar sobre as colônias espirituais, principalmente nós que somos das vibrações das 22 horas, de uma colônia de Bezerra de Menezes, e que todos os dias, às 22 horas, a gente ora dentro dessa colônia, a gente tem certeza que aqueles trabalhadores de Bezerra de Menezes, daquela colônia, estão conosco. Seja muito bem-vinda, nossa irmã. Espero que seja a primeira de muitas palestras, de muitos estudos que você vem aqui. Eu sei que você vai primeiro fazer a sua apresentação e depois vai compartilhar o seu estudo conosco. Seja bem-vinda. Liga seu microfone. Boa noite, né? Que esse é um prazer muito grande estar com vocês, como você disse, olha, é a primeira vez, né? A Bondade Bezerra de Menezes nos uniu, né? Através de uma outra casa espírita, esse aí é um posto de atendimento, né? Eu sou da Casa Francisco de Assis, aqui da cidade de Jussara, uma cidade interior bem pequenininha, de 20 mil habitantes, já próximo ao Mato Grosso, certo? Então, lugar bem quente também, mas uma cidade muito boa, muito acolhedora.
Então, vou me descrever, né, para que seja acessível. É, eu sou Cleonice, né, os meus cabelos estão soltos à altura do ombro, cacheados, uso óculos também, né, um leve batom. Estou usando uma blusa cor mais goiaba, né, de gola alta e um brinco pequenininho. Então, assim eu estou. Atrás de mim estou com uma parede branca e um quadro do Mestre Jesus e um quadro que é um diploma de formação do meu curso em pedagogia. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, né? Uma experiência que eu vivi há pouco tempo e a gente se encontrou, né? Você fez o convite e estamos aqui para falar um pouquinho. Eu vou e continuo pedindo a Deus sabedoria, né? Essa casa maravilhosa, Bezerra de Menezes, que é a espiritualidade maior, da Casa Francisco de Assis também, posso estar guiando, nos intuindo, guiando a nossa fala, para que ela seja realmente algo que seja um momento de esperança. Eu falo que falar de colônias espirituais é falar de esperança, né? E a gente precisa de esperança. E que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte paz, luz e esperança. E assim a gente espera que esse momento aqui hoje seja de esperança. Vou compartilhar os slides para começar contando a história. Só um minutinho. Não deu certo aqui. Só um minutinho, gente. Isso. Eu acho que não deu certo aqui agora, que ela estava aberto já. Abre no seu computador primeiro, aí depois sai do Zoom, né? Clica no seu computador e aí volta. Aí, deixa eu abrir a sua tela maior aqui. Deixa eu compartilhar de novo, peraí. Agora sim. Isso, ok? Foi. Então, o tema, como eu disse, são as colônias espirituais da obra Moradas Espirituais. É uma obra de Vânia Arantes Damo, não sei se algum de vocês conhece, né? Pelo espírito Joaninha d'Arc. Eu vou até mostrar para vocês aqui essa obra, tá? Como que eu conheci essa obra e me encantei com ela? Porque eu vejo assim que cada vez mais se aumenta o número de pessoas, de estudiosos, de irmãos que se dedicam, tanto no plano espiritual e aqui também, né, no planeta Terra, encarnados, a ampliar esse conhecimento. E essa ligação, essa conexão com o plano espiritual, essas mensagens que a gente recebe, né, e nós vamos ampliando o nosso conhecimento sobre o que tem além, né? Se nós falamos o tempo todo da reencarnação, se nós falamos que a vida continua, saber para onde a gente vai, saber como que a gente vai, onde as pessoas que são tão queridas nossas que desencarnam, né, vão. André Luiz nos deu esse grande legado, né? A gente ouviu tanto pelas obras, leu tanto nas obras de Chico Xavier, André Luiz e tantos outros irmãos nas suas mensagens maravilhosas falando continuidade da vida no plano espiritual. E entender um pouquinho mais das colônias, para nós é muito bom. É fazer uma viagem de conhecimento, é fazer uma viagem de esperança, é poder estender a mão também no irmão que estiver passando por uma grande necessidade de esperança. E quando a gente sabe uma notícia de um ente querido nosso, né, que já está desencarnado e sabe em qual colônia ele está, aí vem aquela pergunta: nossa, mas como será essa colônia, né? Que lugar é esse? E foi justamente essas perguntas que direcionou o trabalho já há um bom tempo dessa obra, que eu vou falar um pouquinho para vocês, tá?
aqui está, eu trouxe uma foto para vocês da dona Vânia Arantes Damo. Essa mulher, hoje desencarnada, ela passou a vida em prol do trabalho numa casa espírita na cidade de Palmelo, aqui no estado de Goiás. Fica a 120 quilômetros distante de Goiânia, indo ali, bem próximo já à cidade de Pires do Rio. Mas ela é uma mineira. Ela nasceu em Minas Gerais, né? Foi professora do ensino fundamental, né? Trabalhou como professora muito tempo, e ela é de Monte Alegre de Minas. E depois, no ano de 1970, ela se casa com outro irmão, também muito dedicado ao trabalho na casa espírita. A Casa Espírita da cidade de Palmelo, ela já tem 95 anos. E lá é uma cidade pequenininha, 2.300 habitantes, mas ela foi construída em volta dessa casa espírita. Certo? Foi um chamamento. Tem outras obras que falam do assunto, mas não é o caso aqui, né? E essa dona Vânia, então ela passou a ter uma vida ali desde 1970 trabalhando nessa casa espírita. Ela participou de todas aquelas atividades que a gente, quando é trabalhador da casa, participa, né? Das atividades com a infância, com a adolescência, com a mocidade espírita, com o movimento fraterno. E quando foi no ano de 1969, ela recebe, de acordo com o que está na história aqui, a primeira mensagem que ela psicografou. E a partir daí, a dona Vânia não parou de fazer esse trabalho tão benevolente, de receber as mensagens e passar de forma acolhedora, né, para os irmãos que assim buscavam. A partir de então, ela não parou, certo? Ela até o momento do seu desencarne, ela psicografou mais de 5.000 mensagens. E nessas questões de trabalhar com essas mensagens, mas como que ela era amparada, né? Vamos ver um pouquinho mais aqui. Quando ela casou com o seu Bortolo Damo, ele era um italiano e ele veio para cá, né, para o Brasil, certo? E ele foi discípulo de Jerônimo Candinho. Todos nós conhecemos um pouco da história de Jerônimo Candinho, né? E o apóstolo do Sacramento, o Eurico Barçanufo, que ele era discípulo de. Então, essas duas almas se encontraram e fizeram um trabalho, trabalharam arduamente na cidade de Palmelo, aqui no estado de Goiás. Mas como que a história começou? Ali eles trabalhavam lá, ele tinha uma, né, todos os dois se dedicavam. Mas a história dessa exploração das colônias começa quando uma menina, a Joaninha d'Arc, deixa eu voltar aqui, o Centro Espírita Luz e Verdade, da cidade de Palmelo, né, que tem como mentora Maria Madalena, ele sempre recebeu, desde a sua fundação, era um centro de tratamento. E lá eles receberam uma menina chamada Joaninha d'Arc, né, ela tinha 9 anos de idade, para o tratamento, como uma esperança dos pais e para que ela recebesse a cura. Mas isso não aconteceu. E ela desencarnou, e logo, pouco tempo depois, ela começa a acompanhar o seu Bortolo, né? Desculpa. E aí, nesse acompanhamento, né, também ficou muito próximo. Ao perceber que a dona Vânia, ela tinha uma mediunidade um pouco diferente de algumas mediunidades, né? Onírica, que é aquela do sonho, que em sonho, né, a pessoa consegue fazer as viagens, consegue participar das atividades no plano espiritual e depois lembrar e registrar tudo. Por ela ter essa mediunidade, lá é um lugar de muita comunicação, a Joaninha passa então a ser a mentora da dona Vânia. Esse é o espírito Joaninha d'Arc. E daí que tudo começa, né? E elas foram tão próximas, durante 36 anos. Muito tempo, né, minha gente? 36 anos. As duas ficaram juntas ali, ela recebendo as comunicações e trabalhando no centro, e tendo a Joaninha como mentora espiritual. Só que, quando as cartas chegavam, as comunicações chegavam e a dona Vânia psicografava, muitas vinham falando de qual colônia estava. Então, o parente recebia e dizia, ó, fulano está em tal colônia. Aí vinha aqui esse questionamento que eu disse antes, né? Mas como é essa colônia? O que tem lá?
né? Como será que ela está? Como que é? E aí começam os questionamentos e a dona Vânia tenta pedir a Joaninha que trouxesse informações sobre essas colônias e ela ia anotando. Mas ela fez muito mais que isso, meus irmãos. Ela fez uma coisa linda demais. Ela não, toda a espiritualidade maior de luz que as guiou para que esse trabalho fosse realizado. Quanto mais eu leio sobre esse assunto lá, mais eu me encanto, sabe? Eu falo, nossa, como é bom, como é esperançoso saber disto, né? E aí, no centro, então o que que a Joaninha fez? Ela tentou, né, esse movimento no plano espiritual, buscar as colônias que permitisse que a dona Vânia fosse, né, visitar, registrar a sua impressão para depois chegar aqui e passar para as pessoas. Foi aí que começou todo o trabalho da obra, mas ela não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. A primeira versão da obra, ela teve sim a Joaninha o tempo todo com ela, mas na segunda versão não. Vou passar um pouquinho para vocês aqui as informações preliminares dessa obra. Então, a viagem que elas faziam era mais ou menos a cada 15 dias que elas faziam a viagem, entre aspas, né? Durante o sono, ela ia para uma das colônias espirituais, certo? Mais ou menos aproximadamente 15 dias. E ela conseguiu uma autorização dessas colônias variadas, algumas elas não conseguiram, lógico, nós temos milhares de colônias, mas 20 colônias ela teve autorização para visitar. E ela começou esse trabalho no dia 28 de junho de 2001 e terminou dia 21 de março de 2002. Então, 9 meses indo essas colônias, tendo essa impressão, tendo esse apoio da Joaninha até que a obra ficasse pronta. Mas não foi bem assim, só ir lá ver e escrever. Ela era uma professora do ensino fundamental, né? Ela não era uma grande escritora. E igual ela menciona muito na obra, o que ela coloca aqui é como se, imagina um texto grande, muito bem escrito, e você vai lá e pega o pingo do i. Ela trouxe para nós, nas palavras dela, o pingo do i, que é o que ela conseguiu captar e trazer para a gente das colônias. E que pingo do i, gente, que encanto, que esperança que a gente tem, que paz que a gente tem só de ler a obra do que ela viu. Então, quando foi em 2002, ela terminou, né? E em 2005, 3 anos depois, que ela tinha os registros, né? Que ela publicou. Porque ela não publicou nada, depois que ela escrevia cada uma delas, as anotações, todo aquele aspecto de publicação, ela ainda esperou a aprovação do plano espiritual. Enquanto ela não recebeu uma mensagem, as mensagens que ela já poderia publicar, ela não publicou. Então, tudo foi analisado também pela espiritualidade, isso ela mesma fala na obra. E aí ela publicou 5.000 exemplares. Depois disso, ela ficou 8 anos sem voltar, sem fazer nenhuma publicação. Em 2013, certo? Que ela volta para fazer outra caminhada. Só que aí a Joaninha já tinha desencarnado. Aliás, perdão, a Joaninha já tinha reencarnado, ela entrava em processo de reencarnação. E ela teve, nesse período, um outro espírito benevolente que ajudou a dar continuidade. Foi o nosso irmão Natanael Ben Elias. A gente lembra muito bem dele, porque ele é um paralítico de Cafarnaum, que o Jesus curou um deles e que agradeceu imensamente. Ele esperava um milagre, né? E o milagre aconteceu. Então, a segunda parte da obra, que foi revisitar as colônias, foi através do irmão. Perdão, o professor fala muito, né? A voz vai ficando pesada. E aí, uma das primeiras coisas que ela fala das colônias é sobre o que são as colônias, que a gente já, através da obra do André Luiz, a gente sabe muito, né? Das colônias espirituais, que são as cidades espirituais. E uma das perguntas que ela coloca lá é sobre o umbral. Então, onde fica o umbral? O umbral, ela sempre fala, fica entre as colônias. Certo? Então, ela não desmistifica e ela não entra muito. Eu não vou entrar muito nesse aspecto aqui, até porque eu quero mostrar para vocês o que ela apresenta de cada colônia. São 20. Hoje, nesse momento, eu vou conseguir falar só um pouco para vocês.
mas em outro momento a gente pode voltar, né? Então, e também como que a gente chega a cada colônia? Seja por questões que nós trouxemos, né, afinidades que nós trouxemos no momento do nosso reencarne, da nossa reencarnação, seja pelo um espírito familiar que está lá, que chama a gente para ir, e por nosso merecimento, pelo que a gente faz aqui, pelo nosso trabalho também, nós vamos para as colônias das nossas afinidades, né? Aquelas colônias que a gente tem lutado, tem trabalhado e esperamos que sejamos merecedores para isso, né? E eu vou mostrar para vocês aqui esse mapa, o mapa da América do Sul. Eu peguei essas imagens todas da obra, certo? Não foram feitas por mim, né? E mostra aqui no Brasil, em todo o território brasileiro, aonde as colônias, as 20 colônias que ela apresenta na obra, estão espalhadas e algumas mais concentradas, como vocês vê aqui no parte da região sudeste e centro-oeste. Vou mostrar para vocês a primeira delas. A primeira colônia que ela coloca na obra é essa colônia que ela chama de colônia das águas. E dá para a gente imaginar o porquê, né? Porque ela está aqui ó, no território da Amazônia, certo? No Rio Amazonas, na nossa grande Amazonas. Então, o que que tem de especial nessa colônia que ela retrata? Primeiro, ela é uma colônia de atendimento geral. Então, para lá são levados espíritos que, ou recomendado por alguém, por algum um espírito que o auxilia, né, no plano espiritual, ou por equipes socorristas. Por que equipes socorristas? Porque ela atende muitos irmãos que passam pelo afogamento. Até por isso, né? Então, por isso que é o momento de socorro, aquele momento que a pessoa que está sendo afogada pede ajuda, pede socorro, né? E mesmo que ele desencarne, né? Que ele desencarna, ele está sendo socorrido o tempo todo. Então, e ela é essa colônia que mostra esse socorro. E também ela fala da beleza, ela fala que o que ela retrata ela não tem palavras para retratar, porque ela conseguiu ver, né, nessa colônia. Primeiro, porque ela está sobre o Rio Amazonas, sobre o Amazonas e sobre o Rio Amazonas também, né? A imensidade de peixes, a importância dos peixes, principalmente, por quê? Porque ela menciona que os dos miasmas escuros que são emitidos pelos espíritos encarnados que passam por perturbações, né, nessa transição da reencarnação, do desencarne, perdão, e aí ele vai emitindo aquelas que está no pensamento, né, ainda de cada um, naqueles momentos traumáticos vividos. Então, os peixes é que ajudam a fazer essa limpeza. E ela é uma limpeza não só dos espíritos, mas também ambiental, certo? E ela fala que a colônia é muito grande, muito complexa, e menciona também a importância da pororoca, né, que é aquele encontro das águas do rio com a água do mar, que a gente sabe que o vento barulho intenso que faz. E nesse encontro dessas águas, faz uma grande limpeza para o nosso orbe terrestre, certo? De fluidos escuros, negativos, né? De aquilo que vai ficando na mente, né? Então, quando vai conseguindo eliminar, ajuda nessa eliminação e ajuda nessa purificação do planeta. Então, a Amazonas, o Rio Amazonas, as águas daquela região, não é só para nosso bem aqui, né, da nossa chuva, né? E nós de Goiás, por exemplo, passamos por grandes dificuldades em alguns momentos, até porque o nosso cerrado está sendo destruído, né? Então, cada vez chove menos. Então, é no plano espiritual também a importância disso, dessa colônia, certo? Então, ela traz esse laboratório purificador através do trabalho que é realizado nessa colônia. A segunda colônia que eu apresento, que ela apresenta na obra, eu não, ela traz na obra, chama Amigos da Dor. E por que é o Amigo da Dor? Ela localiza-se no norte de Minas Gerais, né, passando pelo extremo sul da Bahia, se vocês observar aqui no mapa, né, ela retrata aqui, ó, tá vendo? E essa colônia, ela avança para o Oceano Atlântico. E tem um porquê desse avanço. Vamos pensar, ela é uma colônia grande de serviço de socorro aos recém-desencarnados. E esse serviço de desencarne, esse serviço de chamamento, né, do encaminhamento também espiritual, se dá pelas missas,
dos nossos irmãos católicos, né? Então, aquela afinidade com os santos católicos, né? Com a forma que a Igreja Católica apresenta e trabalha a religião, o Cristo, né? Então, eles têm essa afinidade. E quando chegam lá nessa colônia, eles se sentem muito próximos. Por quê? Porque nela ela menciona que as igrejas têm estruturas de catedrais, ela até traz no desenho que ela tenta fazer aqui, tem estrutura de catedral, né, da forma das igrejas católicas, com muitos blocos de hospitais, de escolas, de parques, e as imagens dos santos esculpidas, elas fazem parte dos canteiros. Então, por toda a colônia que você anda, você encontra imagens de Jesus, imagens de Nossa Senhora, né, Nossa Mãe Santíssima, e católicos. Então, os católicos se sentem muito à vontade na colônia, certo? Mas muitos não se dão conta que estão no plano espiritual. Porque a gente entende que, como muitas religiões, muitas igrejas, religiões não, igrejas pregam que a morte é o fim, ou que vai ser aguardar o Cristo voltar, o Cristo nunca foi embora, né, meus irmãos? O Cristo não foi embora, né? Mas aí fica aquela questão muitas obras falam sobre isso, né, do esperar. E por isso que ela retrata que muitos irmãos não se dão conta que estão lá. E quanto mais eles vão se aproximando dentro da colônia, de indo para o mar, para o oceano, significa que é o mais se encontram consigo mesmos. É aquele encontro da realidade. Opa, né? Onde eu estou agora? E aí é que ela fala que é um encontro com as próprias realidades daquele momento vivido pelo Espírito. E outro detalhe que ela fala é o predomínio da música pelo órgão. A gente sabe que o órgão é um instrumento musical muito antigo, né? E que sempre foi muito usado nas igrejas. Então, isso é comum, é natural, vamos dizer assim, para uma colônia dessa que tem mais de 1000 anos, né? E há vários espíritos que sabem dessa realidade, outros não. Então, é nesse momento que ela se encontra próximo, as pessoas se encontram próximo ao mar, se encontram consigo mesma. Por isso que falei que estão no momento da dor, né? A terceira delas é a da praia, que é em nome do Cristo. Essa coluna da praia, ela está aqui, ó, vendo nessa região de Vitória, no Espírito Santo, no Espírito Santo. E ela traz uma característica bem diferente. Ela não recebe espíritos recém-chegados, mas tem um porquê. Primeiro, ela está no sudeste do Espírito Santo, como eu disse, bem próximo ao balneário Marataízes e estendendo até a Ilha dos Franceses. Se a gente olhar na internet, as praias dessa região são incríveis, de Marataízes e da Ilha dos Franceses. Não conheço, mas as imagens, as fotos, né, que eu vi, eu fiz uma pesquisa, são incríveis. E essa coluna de imensas belezas naturais, coqueiro, areia, sol, aquilo que vocês aí do Rio de Janeiro sabem tão bem, né? Conhecem tão bem. E nós aqui de Goiás, nós temos que ir aí na cidade de vocês para poder conhecer, né? Estou falando para o centro do Rio de Janeiro aqui nesse momento, por causa do convite, né? Então, é uma colônia que volta o trabalho para a ecologia terrena, né, para nosso sistema ecológico, nosso orbe terrestre. E ela é uma colônia de vigilância nessa harmonia planetária. Né, que às vezes a gente acontece coisas da natureza que a gente não entende, mas esses irmãos, esses espíritos benevolentes que estão atuando nessa colônia, eles lutam, eles trabalham intensamente, eles pesquisam, eles estudam, né, sobre a luz do Cristo para ajudar o nosso orbe terrestre. Então, ela não recebe justamente por isso que ela precisa receber pessoas que têm afinidade com essa tarefa, né? com essa ação. E aí ela é muito. Eles propõem um trabalho de estudo, né? De vigilância e de estudo, e também de espíritos conhecedores da química e da física. E aí não entra só os desencarnados.
Aí entram os encarnados também, durante o sono. Aqueles que são intuídos, né, durante o sono, eles vão e participam e depois voltam com intuições do que fazer aqui para estar auxiliando no nosso equilíbrio do nosso orbe terrestre em relação à natureza, em relação ao mar, em relação, né, o que acontece ecologicamente, vamos dizer assim. Então, ela tem essa função de harmonizar o nosso planeta, né? E que bom que ela pode receber espíritos encarnados que eles já atuam aqui para nos ajudar, né? Essa colônia aqui, a quarta, é uma colônia que eu me encantei demais com ela. É uma colônia muito grande. Se vocês observar aqui, olha aqui, olha, nós temos sai de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, parte de Minas Gerais e quase toda a parte do estado de Goiás. Então, é uma colônia muito grande e ela tem um trabalho muito extenso. Por ela ser muito grande, então, imagina, Santa Catarina até chegar passando por São Paulo, aí tem algumas cidades, igual Presidente Prudente, Pereira Barreto, Santa Fé do Sul, né? E Minas, passando por São Simão, até chegar lá para isso. Então, é muito grande. E ela fala das belezas naturais incríveis, né? E que as flores, elas fazem toda a diferença nesse cenário. Por isso que ela chama Colônia das Flores. Mas essas flores não é à toa que elas estão lá, não, meus irmãos. Essas flores, elas têm uma função específica. Elas são flores que ajudam tanto na reabilitação do perispírito dos nossos irmãos que desencarnam com câncer e também aqueles que estão aqui ainda fazendo o tratamento, né? Se recuperando, fazendo o tratamento, o trabalho que é feito lá, que é intuído e recebe toda a prece que você faz, né? Que a pessoa faz pedindo que Deus possa iluminar com um tratamento, né? Esse tratamento também vem em forma de fluidos para as pessoas que estão aqui com câncer e lá para a recuperação do perispírito. Como a doença é uma doença muito dolorida, uma doença, e vai se plasmando, né, no espírito da pessoa, aquele momento difícil. Então, ele precisa passar por uma recuperação, é uma recuperação perispiritual. E essa recuperação perispiritual, ela é feita com as flores. E as flores são flores brancas, certo? Então a coluna tem essa característica, ela é toda. Eu vou até mostrar uma imagem para vocês aqui que ela traz também, que eu achei interessante colocar no slide. O tão grande que ela não é uma coluna escura, um ponto. Quase todas as colônias são colônias que são noites como noites enluaradas, ou noites assim, tipo fim de tarde, ou amanhecer. Então, é claro, certo? É bem mais claro, né? E ela, por ser tão grande, ela tem muitas entradas, essa colônia. E esses núcleos que formam ela são muitos núcleos e forma a chamada colônia das rosas. Então, as colônias das rosas formam a grande colônia das flores. E a plantação de rosas brancas, né, se espalham por todas as colônias das rosas, porque é dela que tira o extrato para esse tratamento, né? E o ar também tem um perfume, uma sensação de paz, à medida que que o espírito se adentra a colônia, aquela sensação de alívio, de paz, né, de mais tranquilidade. E são de belezas incríveis, porque elas refletem, retém e reflete a luz do sol, mas não a luz do sol estridente, né? Mas uma luz mais suave. E essas flores, à noite, são elas que iluminam a colônia quando o sol se vai, né? São iluminadas por elas, então elas retêm essa luz, mas de forma mais suave. E dentro de casa, a iluminação também são feitas com as rosas. Então, as rosas, mesmo dentro de casa, elas absorvem a luz do sol e à noite elas irradiam essa luz. E assim os lares, né, todos os espaços de tratamento, como hospitais, os canteiros, toda a colônia, há uma beleza de rosas brancas. Tem outras rosas também, campestres, mas o predomínio é das rosas brancas, como ela menciona. E ela até traz para a gente um pouquinho aqui o quão belas são os canteiros, né, mencionados lá. O tempo é curto, tem que passar rapidinho cada uma delas. Nessa colônia nova aqui, essa quinta colônia, chamada Nova Esperança, essa colônia ela está nessa região aqui, tá vendo? Na região de Goiás,
já indo para o lado da divisa de Minas Gerais, aqui, né? E é justamente nela que está o Centro Espírita que eu falei para vocês, da cidade de Palmelo, né? Que é onde essa obra foi escrita, né? Psicografada e escrita. Não é psicografada, é escrita. Então, de Palmelo, na região de Pires do Rio, Caldas Novas e Pameri, tá vendo? Então, é nessa região que está. Ela é uma das maiores colônias que ela apresenta, que ela visitou. E ela tem um formato de espiral. Então, ela fala que ela não tem condições de dimensionar o tamanho da colônia. Por quê? A parte mais baixa, que está mais próximo do orbe terrestre, né, elas quase se aproximam mesmo da Terra, da gente. Tão próximo que é. Mas, e aí tem a característica de dia e noite, como nós temos. Mas quanto mais sobe, mais suave fica a claridade e sem escuridão. Certo? Então, os espíritos mais evoluídos, né? Que vão desenvolver o trabalho nas zonas mais altas também, certo? Então, ela fala que nessa base é uma base inclinada e ela está num dos pontos de uma região chamada região magnética do planeta. No nosso magnéticos. Não me pergunte que eu não tive tempo de pesquisar onde estão os outros, me desculpem. Mas essa que está na cidade de Palmelo é que faz todo o diferencial para a atuação do centro espírita, que é um centro espírita de cura, certo? Então ela fala que as ondas magnéticas que levam por toda parte é como se fossem antenas de grande potência para emissão e recepção planetária. Então, tanto emite, né, quanto recebe aquilo que precisa receber no plano espiritual, de acordo com o magnetismo que tem. Por mais que a carga magnética seja trabalhada, na sua maior proximidade com a Terra, causa erosões no solo com forças espirituais conjugadas. Não há outra obra que eu peguei de lá daquela região fala o quanto que esse magnetismo ele dá rachaduras no chão. E até porque também essa colônia espiritual é uma colônia que ela recebe é, ela tem pontos de atendimento, mas é o seguinte, ela recebe, ela é uma colônia de recebimento de pronto-socorro, mas também ela é um ponto de entrada e saída de espíritos para outros orbes. Por isso também essa força do magnetismo tão forte lá. Então, para espíritos que vão desenvolver trabalhos, já têm autorização, que vão conhecer, desenvolver trabalho em outros orbes, que são muitas as moradas do meu pai, né? Está no Evangelho. E aí é lá nessa colônia aqui, nessa proximidade de nós que acontece. O dia que eu fui, que eu visitei, fiquei uns dias lá fazendo tratamento, fiz cirurgia espiritual, né, no perispírito. Essa sou eu, né, com o cabelinho cacheadinho aqui no cantinho. Então, aqui tem esse marco, né, representativo do ponto geomagnético de Palmeiras, da cidade de Palmeiras. E tem uma imagem aqui, ó, que tem até que fala disso aqui, né, dessa importância desse ponto lá e o porquê que é. Então, esse ponto de concentração de energia do planeta. E está ali pertinho, e esse que faz essa grande conexão, né, com o plano espiritual e com todo o trabalho que eles realizam lá de cura. E essa colônia, esse é o Centro Espírita Luz e Verdade, gente, que eu falei para vocês, né, que eu estive lá, e é o centro da cidade de Palmeiras. E essa colônia ela tem uma outra função também incrível. O endereço de todos vocês aí, de todos nós aqui, o endereço de todos nós, encarnados e desencarnados, estão nessa colônia. Ela poderia quase ser o nosso IBGE, né? Tudo tem nela. Toda a movimentação que sai do nosso orbe, que volta do nosso orbe, está lá. Então, como lá tem uma grande comunicação, por isso a facilidade com a comunicação. Eu tive assim, a graça divina de receber a comunicação da minha mãe. Eu já tinha recebido uns 6 meses depois do desencarne dela, em 2001, que ela estava sendo tratada num hospital, certo? Numa colônia Esperança. E agora, depois de 3 recebi lá a carta, né, a mensagem dela, do mesmo jeito, ela continua no hospital, né, no Hospital Nova Esperança, fazendo o tratamento. E
A minha mãe, ela tinha muitas doenças. Ela não morreu ela não desencarnou de Covid, mas ela tinha muitas doenças. E cada vez mais ela se colocava assim, que ela era muito doente, muito doente, muito doente, né? E isso, não sei, não posso dizer o porquê, mas sempre ela falava que ela já não estava tendo esperança, sabe? Isso era muito triste para a gente, né? E quando na carta que eu recebi, ela falando, filha, o hospital que eu estou não se compara a nenhum tipo de hospital na Terra tão bom. Aqui você faz a opção de ser tratado. Eu fiz a opção de ser tratado. Eu estou num lugar incrível. Então, isso é esperança, isso é consolo para a gente, isso é confiança absoluta, é fé inabalável, né? Em Deus, na reencarnação, no processo de encarnação, na compreensão do processo de encarnação, né? Do amparo à espiritualidade. Que isso é muito bom, você saber que a pessoa que você ama tanto, igual eu amo a minha mãe, né? Saber como que ela está, que ela está bem, que ela está sendo tratada, né? Isso é uma maravilha. Bom, vamos lá. E ela fala também do aspecto da colônia, né? Então, um aspecto muito bonito, cheio de árvore, de construções em torno, né? E que a alimentação, por ser muito próximo, principalmente os que estão mais na primeira camada, vamos ver assim, da espiral, precisam, aquilo que o André Luiz fala na obra, precisa ainda de alimentação, tem os riachos, precisa da água, as águas são cristalinas, tem movimento de animais domésticos, porque está muito próximo a nós. Está muito próximo da gente. E quanto mais vai subindo nela, né? Menos essa proximidade fica, e aí vai ficando diferente, né? Então, e por ela ser uma colônia tão grande, ela tem os postos de socorro em todo o orbe terrestre, certo? Não só no Brasil, não só na região que está aquela colônia, os pontos de socorro estão espalhados em todo o orbe terrestre, certo? E ali são encaminhados, né, os irmãos que são acolhidos, os irmãos que desencarnam. Então, uma colônia muito bonita, de uma esperança muito grande. E os que trabalham na colônia recebem bônus horas. Lembra do bônus horas que o André Luiz fala tanto, né? Então, recebe os bônus horas também para estar e consegue manter essa ligação, certo? Inclusive, ligação com a gente que está encarnado ainda, né? Então, é uma boa esperança para todos que precisam. As variações, como eu disse, mais perto são de dia e noite, né? Bom, vamos para a sexta colônia, que é a chamada colônia Morada do Sol. Essa Morada do Sol, ela está no Nordeste brasileiro, aqui, ó, em relação a Recife, Maceió, né, Aracaju. Então, no nosso Nordeste, nosso querido Nordeste, certo? E vai até o norte de Pernambuco. É uma colônia muito procurada pela beleza e por proporcionar refazimento espiritual. O tratamento é feito com raios solares e essa energia solar, eu gostaria de ter comentado, como eu li todas as outras colônias, e muitas colônias falam do aproveitamento do sol para energia e manutenção das colônias. É uma coisa assim, então a gente pensa que não, a gente pensa que às vezes lá é a cópia daqui, não, aqui que é uma simples cópia do que tem lá, né? A grandeza que tem lá. E todo o tratamento é realizado, então, retirado dos raios solares, todos que precisam do tratamento, né? Há uns passos com praças, areia limpa, né? Gramíneas verdes, prédios, edifícios, máximo de 10 andares. E as horas que não tem o sol forte na iluminação, que todo o tratamento vem do sol, nesses prédios há tipo refletores giratórios, que eles absorvem o sol durante o dia e à noite refletem, para que não falte essa luz solar. E não tem esse sol intenso à noite, mas ela tem um reflexo bonito, tipo um entardecer. Então é um contraste, né, entre o azul do mar, do céu, o amarelo do sol, hora mais claro, hora mais escuro. Um lugar que eu fico pensando assim, que encanto, né? A gente vê. E lá fala também, ela menciona muito do entardecer estrelado. Já que não tem céu tão escuro, ainda está com luz do sol, mas mais baixo, né? E você consegue ver as estrelas junto com o sol. Falei muito, falei rápido. O professor vai ficando com a voz cansada, né, gente? Eu sou professora há mais de 30 anos, então a voz vai ficando cansada, porque a coisa começa
Eu acho que o nosso tempo ainda dá para falar mais de duas, né? Essa colônia, a sétima colônia, é o Raios do Amanhecer, é o mundo espiritual das crianças. Nessa colônia, até porque ela não está só no território brasileiro, porque ela abrange também as Guianas, nossas vizinhas, né, de nosso território brasileiro. E ela menciona que essa colônia das crianças, ela está próxima ali de toda a linha do Equador. Então, ela faz o contorno no nosso orbe terrestre, na proximidade da linha do Equador. Então, ela tem a das maiores colônias, os maiores núcleos dessa colônia, está no norte do Amapá, nas Guianas, na África, né, principalmente em relação a Congos e Quênia, na Indonésia e nos Oceanos Índico e Pacífico, em torno do todo da linha do Equador, a linha imaginária, né, da linha do Equador. E lá são socorridas as crianças, aí tem todo um trabalho, né, de amparo às crianças. Primeiro, a filosofia, porque ela não está falando do Brasil, mas por isso não é só brasileira, né? A gente sabe muito bem disso. Mas algumas filosofias em outras regiões do mundo que se diferem um pouco. Mas o que é característico da colônia? A região tem a sua filosofia, mas o acolhimento na colônia é nos princípios que Jesus Cristo deixou para nós, de amor e caridade. Amor e caridade, fraternidade, né, para com o próximo. E as colônias, no caso do Brasil, dessa colônia, aqui no Brasil, ela tem muitos hospitais, escolas, tem as residências, tem locais de lazer, quadras, piscinas, árvores, as folhas das árvores são musicadas, né? Então a criança tem toda um acolhimento. E os espíritos benevolentes que estão lá para acolher as crianças também são preparados para estar ali com eles, com muito amor, né, com muito carinho, para estar ajudando esse irmãozinho que está voltando. E aí, também as crianças são divididas, né? No berçário, por exemplo, fica as crianças natimortas ou que desencarnaram até 1 ano de idade. E ali são aqueles irmãos trabalhadores mais amorosos que ficam com eles. A ala 1, criança de 1 a 3 anos. A ala 2, criança de 4 a 6 anos. Ela não menciona na obra as outras idades, mas ela menciona que em idade terrena, até 12 anos, eles são recebidos, acolhidos, né? E orientados, certo? E também, se for, né, aquilo que é necessário, são corrigidos também, certo? São necessários, né? Não menciona como. Mas acima de 13 anos, eles já vão trabalhar, eles já vão ajudar, certo? Eles têm as funções que eles precisam fazer na colônia, eles não ficam parados, não. E é lugar de aprendizagem, de escolas, né? Então, é um aperfeiçoamento necessário para o espírito que está passando aquele processo da fase criança. E ela menciona muito também, na colônia, a questão da dia e noite. Então, até por né, um jeito de trabalhar com a criança, então 12 horas dia, 12 horas noite, e aí tem todo o trabalho feito com as crianças nesse momento. E ela faz uma breve descrição. E ela coloca também que no caso das crianças, se um trabalhador, né, se sentir assim entristecido ou que está passando por uma dificuldade, não está conseguindo ajudar, esse trabalhador ele é retirado, ele é tratado também, ele é acolhido por outros irmãos, certo? Para que ele possa refazer suas energias positivas, né? Seus pensamentos benéficos, para que possa ajudar as crianças. Porque se a criança está passando por um momento de tristeza e o irmão que estiver ajudando está com tristeza também, então isso dificulta muito. Então, esses trabalhadores, eles são também acompanhados para oferecer aquilo que as crianças precisam. E ela menciona na obra também a questão do aborto, né? Que enquanto a gente tem tanta casa aqui que ainda faz aborto, o processo de encarnação vem e depois, antes de completar, antes de nascer, é abortado. A tristeza que é e o tanto que é necessário acolher. A oitava colônia, nós já estamos no final, né, Valéria? Acho que a gente pode assistir mais uma, acho que eu fecho aqui com essa, né, para dar tempo da prece, né? A oitava colônia é a colônia da regeneração no caminho regenerador. Justamente é uma colônia que, perto da gente, que está próxima à cidade de Goiânia, né, e Brasília e Pirenópolis,
Ela fala que é uma colônia que parece uma colônia planejada, de cidade planejada, né? Pela sua estrutura, pela a forma que é organizada, as ruas largas, preparadas, os canteiros, né? Os prédios, os pontos de socorro, as faculdades. Então, todas muito bem equilibradas. Eu fico pensando, né, o quanto a influência foi dada, né, aos nossos queridos aqui que planejaram Goiânia, que é uma cidade planejada, Brasília, uma cidade planejada, né? É, então, o quanto isso foi benéfico e foi intuído, né, para essas pessoas para esses engenheiros que cuidaram de pensar nossas cidades planejadas. Então, é uma colônia também que busca a recuperação de espíritos mutilados no perispírito, certo? Esses que passaram por dificuldades aqui, né, e foram mutilados, então agora tem que fazer um tratamento no perispírito, certo? E eles dão muita assistência às casas de reabilitação aqui, né? Então, pessoas que passam por acidentes, que às vezes têm que passar por um grande período de reabilitação para voltar a andar, né? Outros se adaptar, né, a alguma prótese, por exemplo. Então, essa colônia faz todo esse trabalho tanto para os que estão no plano espiritual lá tratando o perispírito, quanto para os que estão aqui em casa de reabilitação, certo? Tem departamentos variados, mas também tem aqueles que não aceitam, né, o acompanhamento, a ajuda que está sendo oferecida. E nada é imposto. Deus não nos impõe nada, a espiritualidade não nos impõe nada. Nós precisamos querer. E aí, esses que, enquanto eles não querem, eles ficam num lugar mais triste, tipo um entardecer, e ela menciona até o cheiro desagradável que é, certo, de estar ali. Então, assim, é difícil, né? Um trabalho assim, mas de todos eles, por isso que nós precisamos nos preparar, abrir a nossa mente, o nosso coração para Deus, nos preparar para aceitar, né? Para nos ajudar também enquanto nós estivermos dormindo, né? Enquanto o nosso corpo está descansando, mas o nosso espírito a gente ter afinidade com as colônias, quem sabe a gente vai ajudar as colônias também, ser um trabalhador enquanto a gente está descansando o nosso corpo físico, e aceitar, estar aberto, né? Aceitar. O nosso orgulho não nos ajuda, pelo contrário, né? Ele só atrapalha, para que a gente possa abrir nossas mentes, nossos corações e ser pessoas que possam receber o acolhimento e dar acolhimento também. Então, que era isso que eu trouxe para hoje, e que Deus nos guie, né, nos ampare e ampare, ilumine cada vez mais todos os espíritos que têm trabalhado de forma tão benevolente para trazer até nós essas mensagens de fé e de esperança. Gratidão, querida amiga. Você pode nos compartilhar aí para nós? Interromper compartilhamento. Tem uma aí escrito no compartilhar, interromper compartilhamento. Vem aí embaixo. Pronto. Então, sim,
Agradecemos a sua presença aqui. A gente que estuda André Luiz, Emanuel, Chico Xavier, a gente gosta muito de falar sobre as colônias. Foi importantíssimo o que você falou sobre o que a gente está fazendo aqui agora, né? Para a gente saber para onde a gente vai, imaginar onde a gente está indo, né? O que que a gente precisa fazer aqui para que a gente possa alcançar algum lugar depois. Nós, espíritas, já temos mais ou menos assim uma ideia das colônias espirituais, porque quando a gente fala que as pessoas estão perdidas, ficam perdidas, às vezes não chegam nem em zonas umbralinas, são aquelas pessoas que não têm o conhecimento do Evangelho. Mas nós que já temos um pouquinho de conhecimento, eu tenho amigas que falam que se a gente já conhece uma página do Evangelho, a gente já tem mais ou menos uma ideia de onde a gente pode chegar. Então, que a gente possa estudar, praticar o evangelho, para que a gente, quando acordar do outro lado, a gente já peça, né, ajuda, porque a gente já entendeu que a gente precisa pedir ajuda, que a gente precisa fazer o bem, que a gente não basta não fazer o bem, não fazer o mal, a gente precisa praticar o bem. E então que a gente possa refletir. E eu espero que você volte, até mesmo com esse estudo, porque esse estudo não terminou aqui, ele abrange mais colônias, e que bom que você possa combinar depois, um dia, da gente voltar e continuar esse assunto, que é muito interessante para todos nós. Então, agora, meus irmãos, nós vamos. é, Chegou aquela hora da nossa oração, que a gente vai pedir primeiro por nós mesmos, porque para a gente amar o próximo, a gente também tem que nos amar. Então, a gente precisa orar, pedir licença para orar por nós mesmos, para que a gente possa agora fechar os nossos olhos. E nós que estamos agora escutando, ouvindo na nossa casa espírita, que a gente possa, que os médios possam presencialmente atender agora aqueles no serviço de passe e que nós possamos fechar os nossos olhos, agradecer por mais uma oportunidade de estarmos numa casa de Bezerra de Menezes, conectados também a Francisco de Assis, dessa casa dessa nossa irmã que nos falou tão bem, tão brilhantemente sobre as colônias espirituais, essas colônias que nós não conhecíamos ainda, mas sabemos que temos milhares de colônias espalhadas pelo esse Brasil todo. Então, que possamos agora pensar nos hospitais aqui na Terra, nos hospitais do espaço, pensar em todos os enfermos, naqueles que colocam em nossos cadernos, em nossos formulários. Aqui no Pai Bem, nós temos um formulário de oração virtualmente, nós temos tratamento à distância, tratamentos também presenciais em macas, que possamos mentalizar todos aqueles que precisam das nossas ajudas, sejam encarnados e desencarnados, nos hospitais, nas casas de saúde, clínicas, nas delegacias, nas penitenciárias, nos presídios, nas ruas, aqueles irmãos que não têm ninguém para pedir por eles, aqueles irmãos em situações de rua, bem como os animais que acompanham esses irmãos, aqueles animais que são atendidos nessas colônias, a colônia da Casa de Marcela, também, que está em São José dos Campos, próxima a São José dos Campos, aquelas colônias, a colônia também de Bezerra de Menezes, de São José dos Campos, a colônia de Bezerra de Menezes, próxima ao Rio de Janeiro, aquelas colônias da cidade do Além, ditadas e colocadas pela Egorina Cunha, as colônias de nosso lar, são tantas aquelas colônias que estamos agora mentalizando.
e que possamos atender, que possamos auxiliar a todos aqueles que nos ensinam, nos ajudam, nos pedem orientação, aqueles irmãos sofredores, a colônia de Celina e de Maria, que atendem aos suicidas também, que possamos, meus irmãos, ouvir as preces de todos aqueles e que durante o nosso sono físico, alguns de nós, somos chamados por esse trabalho ao longo dessas colônias e outros que estão nessas colônias recebendo ajuda, recebendo orientação e também estudando a colônia dos escritores, que eu gosto tanto de falar, que a gente possa orientar, que a gente possa compartilhar nos estudos, que Bezerra de Menezes, que esse é o elo de ligação do trabalho de Jesus, juntamente com Francisco de Assis e tantos outros espíritos que nos auxiliam, nos ajudam a entender melhor esse trabalho da espiritualidade. Agradecemos a nossa irmã que esteve aqui conosco, nos ajudando a compreender melhor esse trabalho tão falado nas obras de André Luiz. Que possamos compreender melhor, que possamos estar atentos à nossa vida agora presente e possamos também vivenciar, que possamos nos preparar para a nossa vida futura. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E retornamos a palavra com nossa irmã Cleonice para a despedida final. É gratidão mesmo a Deus, né? Saber mais sobre as colônias, como eu disse, é de esperança, né? De luz. E tem uma parte aqui da prece de cartas que fala assim, ó, que a vontade divina, né, permita que os parte a fé e a esperança, né? Então, que a fé, a esperança e a paz possa estar iluminando nossos caminhos, né? Que a luz divina esteja conosco em todos os momentos e que possamos saber mais, para que quanto mais a gente souber, mais a gente vai precisar trabalhar de forma bondosa, caridosa, fazendo bem, não só deixar de fazer o mal, mas fazendo bem, para que possamos ganhar nossos bônus horas aqui também, né, na Terra, para que quando a gente fizer essa transição para o plano espiritual, possamos continuar, apenas dar continuidade naquilo que nós fazemos aqui. Com certeza nós já estamos subindo degrauzinhos. Eu agradeço por estar com vocês, por conhecer um pouco mais vocês, e assim que eu puder, sou uma trabalhadora, Que e Jesus, quero ser uma trabalhadora, quero estar à disposição para me trabalhar. Como graças a professora Deus. não é fácil a luta, mas o meu tempinho, o meu fim de semana eu tiro para ajudar. E eu Que fico feliz Jesus em ter a oportunidade de trabalhar. Que Jesus te abençoe. Muito obrigada. A gente termina aqui, não dá para a gente fazer como no StreamYard, que a gente conversa. Então, a gente vai finalizar aqui e nos falamos depois pelo WhatsApp. Muito obrigada, querida. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. E estamos interrompendo a nossa reunião, porque sabemos que o trabalho continua durante a noite na espiritualidade. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Graças a Deus.